E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Seguindo, estamos falando dos princípios. No bloco passado, a gente iniciou as tratativas sobre solidariedade intergeracional. Professor, se desenvolvimento sustentável é o mais importante, se eu falo um bloco só e vai falar dois de solidariedade, pessoal, eu parto do pressuposto que a gente tem uma disciplina inteira aqui sobre desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Então, peço que vocês façam uma pausa, revisem um pouco. Inclusive, alguns de vocês foram meus alunos de DDS, os outros, ou da professora Francilda, ou da professora Tamires, que eu tenho muita confiança nas minhas colegas. A professora ainda não paguei a disciplina, eu estou à sua disposição para a gente discutir os temas, inclusive fazer recomendações de leituras, tá bom? Mas como ele é lá do quarto, eu me dou um certo direito de ter um pressuposto de que a disciplina já foi estudada. Me coloco à disposição. Mas solidariedade é alguma coisa que, apesar de a gente já ter ouvido falar, vale a pena a gente destacar algumas partes. Vamos lá. Eu falei que durante muito tempo era sinônimo de desenvolvimento sustentável, por conta ali do conceito da Comissão de Brundtland. Mas, meus amigos, é um princípio ainda mais antigo. Lembra que eu falei que a Conferência de Estocolmo foi um grande fracasso na prática? Mas saiu, os documentos saiu a Declaração de Estocolmo com princípios, que na verdade era mais uma declaração de intenções. Mas já lá se falava, olha, os recursos naturais devem ser preservados, cuidado com essa palavrinha aqui, no momento adequado a gente vai discutir a diferença de preservação para conservação. Agora, essa daqui realmente aqui estava na moda naquele tempo, essa daqui vem ser discutida um pouco depois, lá depois da Comissão de Brundtland. Olha, em benefício das gerações futuras. Princípio 5. Os recursos não renováveis da Terra devem ser utilizados de forma a evitar o esgotamento e assegurar a toda a humanidade que toda a humanidade participe dos benefícios, inclusive aqueles que ainda estão por vir. Então, olha, meus amigos, vamos dar um exemplo aqui desses materiais não renováveis. Quando eu estava fazendo meu mestrado ali em 2011, eu participei de uma audiência pública em Santana do Cariri, na verdade Nova Olinda, lá no museu. Ok. E o pessoal se discutiu muito a questão da estação da Pedra de Santana, ou da Pedra Cariri, se vocês preferirem. E foi divulgado um dado do órgão de mineração que de cada 10 daquelas pedras que chegam para colocar no nosso piso de revestimento, de cada 10 só chegava para o consumidor final, na melhor das hipóteses, 2. Era uma média de 1,8, salvo engano. De cada 10 chegava para o consumidor final, 2. E as 8, professor? Quebravam. Ou porque eram tiradas lá da mina de uma maneira inadequada, ou porque quebrava no momento de laminar, ou porque quebrava durante o transporte, ou porque quebrava ali na entrega. Então, pergunto a vocês, olha, será que a gente está utilizando de maneira racional? É claro que os extratores precisam daquilo, é a atividade de vida deles, mas ficou provado naquela audiência que com um pouco de tecnologia isso subia pelo menos para 4, ou seja, o dobro. Ou você podia ganhar 2 vezes mais, ou você poderia demorar mais tempo explorando a sua mina. E se isso chegasse ali a 60%, 70%, 80%, claro, toda fábrica, todo empreendimento tem as suas perdas. Mas, pessoal, convenhamos, é muito. Perdão essa barrinha que está aí no vídeo, acho que provavelmente desde o vídeo passado. Mas, vamos lá. O que acontece, pessoal, aqui na solidariedade intergeracional? Meus amigos, de novo, vamos ter esse cuidado. Vamos usar os recursos dentro daquilo do desenvolvimento sustentável, já discuti para vocês, sem que a gente os esgote. Vamos permitir
que os nossos filhos tenham acesso aos mesmos recursos, aplicando a questão ali da mineração, que os filhos desse minerador ou ele mesmo no futuro ainda tenha essa subsistência, tá bom? Então vamos lá para frente. Na Declaração do Rio de 1992, nós também já falávamos sobre a solidariedade, aqui, princípio 3. Agora, pessoal, apesar de ter chamado de princípio, com muito mais força do que tinha aquela Declaração de Estocolmo. O direito ao desenvolvimento deve exercer-se de forma tal que responda equitativamente às necessidades de desenvolvimento ambientais e das gerações presentes e futuras. Tá bom? O inadimplemento desse encargo, que é irrenunciável, olha aqui, ó. Agora eu já estou falando do STF, meus amigos. A posição do STF foi relatado pelo ministro Celso de Mello, mas ficou ali na ADI 3.540 a seguinte frase, que foi corroborada pelos demais ministros: o inadimplemento desse encargo. Que encargo é esse, professor? A solidariedade. Então, o inadimplemento da solidariedade. Que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão no seio da coletividade os graves conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever da solidariedade, que a todos se impõe na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Meus amiguinhos, vamos parar para pensar. É comum que nossos pais, nossos avós, às vezes tivemos a condição de conviver com bisavós e dizer: olha, no meu tempo, quando eu tinha sua idade, eu tomava banho nesse rio. No meu tempo, isso aqui era um verde maravilhoso. A gente ia caminhando daqui até não sei aonde, a gente ia de carro até não sei aonde, debaixo de árvores. E a gente olha e diz: sim, por que eu não tenho o direito de nadar no rio? Ah, pode nadar, sim, no esgoto? Isso era um rio? Por que vocês me entregaram no esgoto? Então, sim, estão existindo conflitos hoje entre as gerações. Imagine aqueles cidadãos que utilizaram suas propriedades rurais de forma tal que causaram a desertificação. Os filhos vão estar na pobreza, condenados à miséria muitas vezes. Não estou falando só do grande agricultor, não. Também da agricultura familiar. Então, nós temos que evitar esse conflito entre gerações, agindo hoje. Norberto Bobbio vai inclusive dizer que o meio ambiente é um direito de terceira dimensão. E é um direito de terceira dimensão porque está ligado ali naquela frasezinha da Revolução Francesa, a fraternidade, a cuidar uns dos outros. E aí fica a pergunta da nossa querida Silva, a referência que eu passei para vocês. Como é que eu posso falar em fraternidade se eu não tenho solidariedade comigo, com os meus semelhantes, com as gerações futuras? Então, para os filósofos Weiss e Rawls, inclusive, essa questão do meio ambiente, da solidariedade, é um desdobramento daquele princípio da equidade. Ele nos impõe tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na razão de suas desigualdades. É claro que hoje nós estamos aqui para proteger nossos interesses futuros, mas as futuras gerações não estão, então elas merecem particular cuidado. Tanto é que em alguns momentos se pensa que o princípio da solidariedade é para proteger só quem está no futuro. Não é não, pessoal. Cuidado. Mas é claro, eu tenho que ter um cuidado maior com aqueles que não estão aqui para proteger os seus interesses. Tá bom? Tenham cuidado com isso. Nessa mesma baila que eu falei para vocês que nós não temos que proteger o ambiente apenas para as gerações futuras e nos privar, isso não é pedido pela solidariedade intergeracional, o professor Ades Milaré vai classificar a solidariedade sincrônica, que fala entre as gerações presentes, ou seja, nós conosco, meu pai com a minha geração, minha mãe com a minha geração, eu com a geração da minha filha, que já nasceu, mas também as nossas gerações e nós conosco.
e a solidariedade diacrônica, que pressupõe o respeito para com as gerações futuras. E, meus amigos, já vi cair em provas de concurso essas duas terminologias: solidariedade sincrônica, nós conosco, e diacrônica, nós com aqueles que ainda não vieram, aqueles das gerações futuras. Tá bom? Mais um bloco, já é o final do nosso terceiro. Peço que você volte para a gente começar a abordar agora princípios da prevenção e da precaução.